Dia 20 de agosto comemora-se no Brasil o Dia do Vizinho. Pois é, abduzidos. Justamente aquela pessoa com quem se divide o muro de casa e a calçada, ou então a parede da sala e o corredor do prédio. O objetivo da data é promover a solidariedade, a cidadania e o sentimento de pertencimento, bastante raros na correria da vida urbana. A importância de se conhecer quem mora perto de nós levou, inclusive, em 2009, à criação do programa Vizinhança Solidária, uma iniciativa da Polícia Militar de São Paulo, no sentido de conscientizar as pessoas de uma comunidade do seu papel e responsabilidade para preservar sua segurança pessoal e coletiva. Para isso, são adotadas medidas capazes de prevenir delitos, estabelecendo uma área vigiada pelos moradores, que comunicam aos vizinhos quaisquer atitudes suspeitas na área, via grupo de WhatsApp e também à polícia. O Vizinhança Solidária começou no bairro do Itaim Bibi, na capital paulista, cresceu e virou lei estadual. Em 2019, o programa contabilizava mais de 2.000 grupos formados em 216 municípios do estado, com mais de 600 grupos só na cidade de São Paulo. Como resultado, as estatísticas mostraram uma significativa redução da criminalidade, de 70% até 100% em alguns casos. Então, caríssimos abduzidos, essa temática de cuidar do que acontece na vizinhança, com foco na segurança, é bastante interessante e tem tudo a ver com o relato de hoje. Na verdade, serão 2 relatos insólitos, separados no tempo por 15 anos, contudo, conectados por um elemento chave. Prepare-se então para uma nova versão de Janela Indiscreta. Eu sou o Marcos. E antes de prosseguir com a história, peço que você deixe seu like, inscreva-se no canal e, se puder, entre para o nosso clube de membros. Recados dados, vamos aos fatos. Nascido em 12 de maio de 1981, Zeb Wayne Quinn tinha apenas 18 anos quando desapareceu misteriosamente e sempre se supôs que este acontecimento era criminal e não uma fuga voluntária, que seria típica de um adolescente, por exemplo, hipoteticamente entediado com a sua família. Certamente, Zeb não tinha o perfil de um fugitivo. Na época, ele vivia na cidade de Asheville, na Carolina do Norte. Estava matriculado em um programa do Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva, que é um programa de educação militar oferecido por faculdades e universidades que prepara os alunos para serem comissionados como oficiais nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Além de se dedicar aos estudos, Zeb também trabalhava em um supermercado da rede Walmart, isso até desaparecer sem deixar rastros, após sair do seu trabalho às 21 horas no dia 2 de janeiro de 2000. O que se sabia é que ele tinha planos de ir até Leicester, uma cidade vizinha a 20 quilômetros de distância, com um colega de trabalho para comprar um carro novo. Mas ele nunca chegou ao seu destino, tampouco voltou para casa, levando sua mãe a se preocupar e registrar um boletim de ocorrência na tarde seguinte. As investigações recuperaram as imagens das câmeras de vigilância de uma loja de conveniência, onde ele havia comprado refrigerantes junto com o seu colega, lá pelas 21h15. Os vídeos também mostravam os rapazes saindo em seus respectivos veículos, um depois do outro, em uma situação de aparente normalidade. Quando foi questionado pelos policiais, o amigo de Zeb, um tal de Robert Jason Owens, declarou que Zeb lhe pediu para encostar o veículo, piscando seus faróis, isso pouco depois de saírem da loja de conveniência, apenas para afirmar que ele precisava fazer uma ligação. E lembrando que em 2000 nem todo mundo tinha celulares, então o rapaz precisou encontrar um telefone público. Ainda segundo a história de Robert, quando Zeb voltou ao carro após telefonar, ele parecia frenético e com pressa para sair. Com isso, os planos de irem até Leicester foram cancelados e os rapazes se separaram. Robert então não viu mais Zeb e, apesar de tudo ser bem suspeito, naquele momento não havia provas que um crime tivesse ocorrido e Robert se negou a voltar a falar com a polícia. Ainda há relatos que detalham que Robert deu entrada em um hospital com um ferimento na cabeça e costelas quebradas naquela noite fatídica de 2 de janeiro. Para o prontuário médico, ele informou que tinha sofrido um acidente de carro,
fato que não foi comprovado. 4 dias depois, em 6 de janeiro de 2000, o carro de Zeb foi encontrado abandonado no estacionamento de um restaurante ou churrascaria em Asheville. As circunstâncias eram insólitas, com os faróis do veículo Mazda ligados e dentro dele um cachorro, um filhote de labrador vivo, porém desesperado por estar confinado sem água ou comida. Também foram recuperados no carro um cartão-chave de um hotel, várias garrafas de bebida e uma jaqueta que não era de Zeb. Apesar de tudo isso, as evidências forenses não deram novas informações conclusivas de onde o adolescente poderia estar, vivo ou morto. Estranhamente, estava rabiscado em batom rosa no para-brisa do automóvel, lábios, bem como um ponto de exclamação. Depoimentos de testemunhas até implicaram uma mulher que teria levado o veículo para o restaurante, porém, mais uma vez, não havia provas concretas. Com base no testemunho de Robert do tal telefonema que Zeb teria feito e as marcas de batom, as autoridades locais entrevistaram Misty Taylor, que era a garota que interessava romanticamente ao rapaz, e também Wesley Smith, namorado de Misty, visto que o casal poderia estar de alguma maneira relacionado ao desaparecimento de Zeb. Pois é, meus caros abduzidos, não apenas a polícia, mas os fãs de histórias de crimes reais também sabem que muitas vezes triângulos amorosos terminam em homicídio. Pois bem, a polícia tinha em mãos diversos elementos, contudo, esses fragmentos do quebra-cabeça não levaram a investigação para frente. Robert, por ser a última pessoa conhecida a ter visto Zeb antes do seu desaparecimento, permaneceu no radar dos investigadores. Poucas informações sobre Robert apareceram nas reportagens, todas elas concentradas na sua ficha corrida, com diversas prisões por dirigir bêbado e por excesso de velocidade. Um episódio com destaque especial no jornal local, o Ashleyville Daily Planet, ocorreu em 2007, quando Robert, dirigindo em alta velocidade, foi perseguido pela polícia durante 26 minutos até ser parado e detido. Em 2008, ele cumpriu 10 meses de prisão por excesso de velocidade e resistência à prisão, ocasião em que ele atacou um policial. Fora esses episódios, inferimos que ele levava uma vida normal, ou seja, continuava a morar na região e trabalhava como um faz-tudo na sua comunidade. Em 15 de março de 2015, Joseph, o J.T. Codd, de 45 anos, e sua esposa Christy Shaw Codd, de 38, desapareceram. Eles estavam casados há 6 meses e Christy estava no meio de uma gestação. O casal possuía uma propriedade rural perto de Leicester. Quando a família do casal notou que eles tinham desaparecido, pela ausência de respostas após uma pescaria, imediatamente entraram em contato com o policial local. Então, a casa dos Codd foi revistada no domingo, quando os policiais identificaram um arrombamento e o roubo de vários objetos. Apesar dos investigadores não terem certeza de quando a invasão do imóvel tinha acontecido. Dentre os itens que foram roubados estavam um laptop, joias e uma arma Glock. Os policiais encontraram os 2 cães do casal sozinhos na casa, aparentemente sem cuidados há dias, e localizaram a bolsa de Christy e a carteira de J.T. A ausência deles e estes sinais, quer dizer, os documentos e objetos pessoais abandonados, eram bem inquietantes. O relatório policial também registrou que os 3 veículos do casal estavam estacionados na garagem. Christy Shaw Codd era conhecida nacionalmente por ter participado e por ter sido a finalista de uma das temporadas do programa de TV Food Network Star de 2012, um reality show de culinária. Ela também atuou em diversos pequenos papéis não creditados, ou seja, como figurante em filmes de Hollywood, incluindo O Sorriso de Mona Lisa, de 2003, Get On Up, A História de James Brown, de 2014, e Focus, de 2015. O seu marido era técnico em iluminação e trabalhava nos bastidores da indústria cinematográfica. Contudo, Christy e J.T. haviam comprado 36 acres de terra nessa área, aparentemente na divisa entre Asheville e Leicester, e consolidavam o projeto de criar uma fazenda autossustentável aberta ao turismo, ao mesmo tempo em que esperavam seu primeiro bebê,
uma menininha que iria se chamar Skylar. O casamento tinha acontecido meses antes de suas mortes, no centro comunitário perto de sua casa, em uma cerimônia alegre, onde muitos convidados participaram, inclusive Robert Jason Owens. Consta que ele, nosso conhecido do primeiro relato, 15 anos antes, realizou alguns trabalhos de marcenaria ou construção na residência dos Scott, sendo por isso mesmo um frequentador habitual da casa. Foi um vizinho de Robert James Owens que chamou a polícia e comunicou ter visto Robert carregando um grande número de sacos de lixo para fora da casa e queimando-os. Isso pareceu muito incomum, de modo que a polícia decidiu averiguar o que poderia estar acontecendo. Imaginem só a surpresa dos policiais ao chegarem na casa de Robert e o encontrarem eliminando os corpos de Christy e JT. Pois é, os detalhes variam um pouco, mas basicamente, Robert estava utilizando uma serra elétrica para cortar as vítimas em pedaços. Algumas partes foram encontradas dentro de um fogão de lenha no quintal e outras partes ainda dentro de caixas e malas, dando a entender que ele as queimaria aos poucos, até eliminar todos os vestígios. Os diversos objetos roubados da casa das vítimas também foram localizados com Robert, que supostamente realizou o roubo apenas para tentar despistar a polícia. Robert James Owen foi preso em 17 de março de 2015 e, conforme registros policiais, admitiu ter atropelado e matado acidentalmente o casal Codd na propriedade deles, quando Christy e JT ajudavam a Robert desatolar a sua caminhonete. Uma história fantasiosa, na qual ele, totalmente em pânico, sem saber o que fazer e temendo represálias por parte da comunidade após o acidente, decidiu acobertar o atropelamento, eliminando os corpos. Mas a polícia não acreditou nessa versão. Não foram explicitados nem os motivos do cometimento do crime, nem detalhes do que aconteceu. Contudo, é sabido que vestígios indicaram duas cenas de crime. A primeira na casa dos Codd e a segunda na casa de Robert. Ficou claro então também que a ausência de testemunhas e o fato de Robert ter ficado no controle da cena primária dos homicídios deu a ele a oportunidade de comprometer provas importantes. Vários dias após a prisão de Robert, o xerife Van Ducan falou que os mandados possibilitaram recuperar 11 facas e uma lâmina de serra na casa de Robert e muito mais. Vestígios de tecido, couro e fragmentos rígidos desconhecidos enterrados sob concreto que poderiam estar ligados a um crime bem mais antigo. As autoridades também apreenderam uma substância em pó branco desconhecida e numerosos sacos plásticos contendo uma mistura de cal ou argamassa em pó, possivelmente pulverizada. Por fim, uma admissão de culpa pela morte de Zeb Wayne Quinn, ocorrida 15 anos antes, em janeiro de 2000. O caso só chegou ao tribunal 2 anos depois, em 2017. Depois de ouvir as acusações e conhecer as provas, o júri não foi enganado pela história mentirosa de Robert Owens, longe disso. O fato dele ter reformado a casa dos Codd e assim ser uma pessoa de confiança das vítimas pesou muito contra ele. Ele foi considerado culpado e condenado de 59 a 74 anos de prisão sem direito a condicional. Isso por um acordo que o livrou da pena de morte. Ao ouvir sua sentença, Robert Owens se dirigiu à família do casal e declarou: "Quero que saibam que sinto muito pela perda de seus entes queridos e pela dor e sofrimento que isso lhe causou." E acrescentou: "Sou grato pela misericórdia que este tribunal demonstrou para comigo. Eu realmente sinto muito." As autoridades locais se referem às mortes de Christy e seu marido e de sua bebê como os assassinatos mais perturbadores da história de Leicester, e declararam que o crime ser cometido pelas mãos de outra pessoa local que os conhecia é o que mais atinge o coração das pessoas e as amedronta. Em 2017, Robert foi indiciado por assassinato em primeiro grau no caso de Zeb Wayne Quinn. Contudo, pela pandemia e seus impactos, também por alterações na promotoria, o julgamento dele por este crime ainda não foi realizado. Permanecem então para nós as palavras dos criadores do programa Vizinhança Solidária: "A indiferença é inimiga da segurança nas comunidades." Espero que tenham apreciado o conteúdo de hoje. Muito obrigado por assistir e
próximo vídeo.